mude, eu mudo. O senhor pode ficar à vontade para fazer sua exposição. E o que são, então, CFCs? O que é a camada de ozônio? Vamos esclarecer aqui, vamos colocar isso de modo acessível às pessoas leigas. Afinal de contas, clima, camada de ozônio são temas, né, escolhidos a dedo, né, porque são inacessíveis, em geral, né, às pessoas comuns. Isso mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é esse primeiro slide, que... Não, isso, né? Quais são os constituintes da nossa atmosfera, né? Em primeiro lugar, CF6 são os clorofluorcarbonos, né? É um gás inerte, não poluente, tá? Formado, né? Não está aparecendo ali, tá dando erro. Agora sim. É um gás inerte, não poluente, formado por três oxigênios, para você leigo entender. Aí forma o A3, tá? 3 oxigênios atômicos, tá certo? Mas antes disso, eu vou passar isso em outros slides, mas antes disso, o primeiro slide que demonstra quais são os constituintes da nossa atmosfera. Quais são os constituintes? Quais são os principais constituintes da nossa atmosfera para quem está em casa entender? Em primeiro lugar, está o nitrogênio. Está o nitrogênio. Com mais de 70%. 70. Tá? Depois vem o oxigênio, com 21%. O argônio, com 0,93%. E os gases traços. Né? Já pegando um ganchinho, o CO2 está dentro desses gases traços. Estou falando de todo o CO2 do planeta Terra. Agora, puxa, professor, então o oxigênio faz parte da nossa atmosfera em 21%. Então, grande parte da nossa atmosfera é formada pelo nitrogênio, 78%. Sim. Sim. Isso tudo, isso eu estou mostrando agora, tá? É a nossa atmosfera de forma bem resumida. Tem vapor da água também, cerca de 4%. Mas, enfim, para vocês entenderem, 21 de oxigênio, 78 de nitrogênio. Próximo. Próximo slide, por favor. Cadê? Sim, já abriu? Não. Abriu, é esse daí mesmo. Então, tá ali o oxigênio atômico, que é altamente reativo. Nós temos o O2, que é o oxigênio molecular, que é estável. E nós temos o O3, que justamente é o ozônio, que é altamente instável e muito reativo. Notem, olha só. O ozônio, gente, ele tem uma meia-vida muito curta. A meia-vida dele é mais ou menos de 30 minutos a 24 horas, ou seja, ele não dura absolutamente nada. Né? Poxa, professor, mas se ele não dura absolutamente nada, por que estão fazendo essa histeria toda? Será que é uma histeria? Ou será que fizeram um caos ambiental com os CF6, alegando que eles destroem essa suposta camada de ozônio? Existe essa camada na nossa querida atmosfera ou não? Né? Então, isso são perguntas que ficam, às vezes, na cabeça de todos, inclusive do público leigo, e que nós vamos ver mais a seguir. Pode passar a próxima imagem, por gentileza. Então, nós temos um buraco, olha que termo feio, buraco, camada ou histeria. Eu já vou adiantando que nós não temos buraco nenhum. Tá? O que nós temos é a anomalia do ozônio. É o chamado princípio da anormalidade dentro da normalidade. Também não temos uma camada. O que nós temos são nuvens ozônicas. Tá? Eu vou demonstrar isso tudo. E foi criado, infelizmente, uma histeria. Né? Novamente, um caos ambiental. Então, vamos lá. Nós temos moléculas de oxigênio que são fotossociadas rendendo 2 oxigênios atômicos.
Isso é um processo lento. O O3, que é o ozônio, e o oxigênio atômico, eles são continuamente interconvertidos, pois o ultravioleta B, lá do nosso solzinho, ele mesmo, ele quebra o oxigênio, ele quebra esse ozônio, ele quebra o O3. E o oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular. Isso ocorre de forma rápida. Depois, 3. Este processo converte o ultravioleta B em infravermelho termal, que aquece a estratosfera. Sendo que esse O3 ele é perdido, ele pode ser perdido, ou seja, ele pode ser, vamos dizer assim, quebrado pela reação com oxigênio atômico ou pela reação com o próprio O3. Isso de forma mútua. Sendo que essas reações com gases traços, como o cloro, que eles dizem, ocorre com CFC, é lento. É um processo lento. E será que ele existe? Será que isso já foi comprovado cientificamente? Ou ficaram somente só em hipóteses, modelos, ou coisas fraudulentas e obscuras? Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Então vamos lá. Vocês já devem ter aprendido isso lá no ensino fundamental, ensino médio, enfim. As camadas da atmosfera. Gente, nós temos a troposfera, nós temos entre a troposfera ali um pouco mais acima a tropopausa, depois vem a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Isso de forma bem simplista que eu estou colocando, para vocês entenderem. Ali coloca capa de ozono, né? Camada de ozônio, né? Novamente eu pergunto, o senhor falou de nuvens ozônicas. Fiquei curioso, fique curioso mesmo. Atente para o lado. Troposfera, 12 quilômetros de altitude, um pouco mais acima a estratosfera, 50 quilômetros de altitude. Tá? Vamos ficar entre a troposfera e a estratosfera, certo? O que acontece nisso daí? Olha, em primeiro lugar, a troposfera, gente, é a primeira camada da atmosfera a partir da superfície da Terra. Ela comporta cerca de 90% de toda essa massa atmosférica. Acima dela, há a tropopausa. Essa tropopausa, como eu falei, é uma camada intermediária. Ela se situa mais ou menos a 9 quilômetros nos polos e 17 quilômetros no Equador. Acima dela, a gente vai ter a estratosfera. Essa sim, alcança 50 quilômetros de altitude e temperaturas extremamente negativas. E o que acontece? Assim, o nosso querido ozônio, ele é um gás que vai se formar quando o segundo gás majoritário da atmosfera, que eu apresentei lá no início, que é o oxigênio, ele interagir com a radiação ultravioleta da banda C. Poxa, professor, então o senhor está alegando que quando eu tenho uma alta atividade solar, eu vou ter maior concentração de ozônio ou dessas nuvens ozônicas que o senhor falou? Sim, é isso mesmo. Normalmente, isso ocorre entre as partes baixa e média da estratosfera, em altitudes variáveis, dependendo da posição do globo terrestre. Por isso, gente, que essa radiação letal, ela não afeta, vamos dizer assim, drasticamente os seres humanos, né? Ou seja, essa radiação letal, ela não chega à superfície terrestre devido à sua interação com o oxigênio molecular. Agora, e essa concentração que eles falam do ozônio? Como é que é medido isso? É alguma unidade, não é? Bom, o maior pai, pode ser chamado pai do ozônio, o maior estudioso do ozônio foi o senhor Gordon Miller Bird Dobson, tá? Físico, meteorologista britânico. Ele determinou que a espessura total de ozônio seria de apenas 3 centímetros, tá? Isso em seus estudos. Por isso, em sua homenagem, mede-se a concentração de ozônio em unidades Dobson, sendo 100 unidades Dobson, guardem isso, 100 unidades Dobson equivale a 1 milímetrozinho. Poxa, professor, é só isso? Só isso, 1 milímetrozinho de coluna de ozônio.
Em suas pesquisas, ele verificou uma média desta concentração, que seria de 300 unidades Dobson. E, professor, mas eu já vi outros vídeos seus, inclusive no seu canal, o senhor critica essas médias, a equipe que critica. Calma, vamos lá. Essa média de 300 unidades Dobson pode ser uma média positiva ou negativa. Se lembre? Se lembra disso? Ou seja, o que é isso? É o princípio da anormalidade dentro da normalidade. Eu posso passar de 300 unidades, como eu posso ter, por exemplo, estudos que comprovam que no passado, sem a presença humana, nós tivemos, sem a influência humana de CF6, nós tivemos 50 unidades Dobson. Então, o princípio da anormalidade dentro da normalidade. Tá certo? Bom, agora, deve estar se perguntando, puxa, o senhor indagou, existe essa camada de ozônio? Infelizmente, esse termo não é o correto. Sabe por quê? Porque a camada só pode ser aplicado para estratos onde uma certa propriedade físico-química se mantém de forma conservativa. Tá certo? A chamada ozonosfera, como parte da base da estratosfera, tem a probabilidade de formação de ozônio. Porém, essa formação não é garantida, como os livrinhos, apostilas de colégio gostam de transpassar. Tá? Tanto é que o ozônio tem uma meia-vida de meia hora, de 30 minutos a 24 horas. Certo? Perfeito? Olha só. Então, como é que se dá, né, essa formação, essa destruição do ozônio? Puxa, isso tudo faz sentido? Eu apresentei lá em cima como é que se dá essa destruição do ozônio e a sua formação. Bom, agora, sem a presença de radiação ultravioleta C, não há formação de ozônio. Por isso que durante o inverno polar, as concentrações desse gás caem abruptamente, caem absurdamente, né? Além disso, nós temos presença de correntes de jato, isso na Antártida, e isso pega todo ao redor da Antártida, essas correntes de jato, que atingem velocidades de mais de 200 km por hora e que isolam essa base da estratosfera polar da estratosfera das latitudes médias, dificultando as trocas do ar rarefeito nessas altitudes superiores, né? Onde, nas baixas latitudes, há maiores concentrações de ozônio, ao contrário do que ocorre nas latitudes altas, deficientes deste gás no período invernal. Ao chegar na primavera, a situação se normaliza. Poxa, professor, ficou meio confuso? Dá para melhorar isso? Claro que dá. Não é por acaso, né? É proposital que os alardes sobre a tal anomalia do ozônio, né, ou como eles gostam de chamar, buraco, acontece em setembro, quando essas diferenças entre a zona polar e as latitudes médias se evidenciam. Em anos de atividade solar reduzida, as concentrações de ozônio se tornam ainda mais baixas sobre a Antártida. Aí você está se perguntando, puxa, mas isso ocorre mais na Antártida ou ocorre no mundo todo? Não, isso ocorre no mundo todo, mas é mais evidenciado na Antártida. E tem o porquê. Tá? Mas vamos seguir. Vamos deixar as curiosidades mais para frente. O que aconteceu? Se aproveitando de várias coisinhas, um cientista denominado Mário Molina, em 1974, foi um dos precursores a relacionar as atividades humanas, ou seja, CF6, e a destruição da camada de ozônio. Tá? O que aconteceu? Eles conseguiram. Aí, em 77, pressões de ambientalistas conseguiram proibir o uso dos CF6 para que não fossem usados em produtos essenciais nos Estados Unidos. Mais tarde, isso seguiu para o Canadá, Noruega, Suécia. Tá? Aí, em 85, se estabeleceu a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. Aí, em 87, justamente com a NASA, né, 87 e 88, surge o painel do ozônio.
Detalhe que 87 também é o ano do relatório Brundtland, que divulgou que futuramente ia faltar de tudo no planeta Terra. Só faltando colocar escassez de areia e baratas, não é? E detalhe que nada disso ocorreu, né? E uma coisinha que eles não conseguem explicar. Como pode o CFC reagir com o ozônio que está na estratosfera, está a 50 quilômetros de altitude? Como é que pode? Se, por exemplo, eu vou citar dois tipos de CF6, o Freon 11 e o Freon 12, que tem peso molecular de 137,51 e o outro de 110, de 121,01. Como pode, né, eles atingirem lá em cima, para vocês entenderem, se eles são 4,66 e 4,10 vezes mais pesados do que o ar? Como pode isso? Quer dizer, é uma física básica impossível. Né? Nunca se explicou como eles conseguiram atingir a estratosfera. E o mais chocante de tudo, olhem só, que as atividades humanas liberam cerca de 7 milhões de toneladas de CFC. As atividades humanas. E os ciclos naturais, professor? São esmagadores? São. Só dos oceanos, que ocupam 71% deste planetazinho, são 600 milhões de toneladas de cloro naturalmente emitidos. Mais 36 milhões de toneladas pelos vulcões. Ou seja, a quantidade de cloro liberada por fontes naturais supera em 80 mil vezes os incriminados CF6. É mole? Quer dizer, é chocante isso. Ou seja, jamais poderiam levantar essa hipótese. Supera em 80 mil vezes, não é pouca coisa. Tá certo? E pegando um pouquinho da Antártida, o que acontece ali? Tem uma coisa bem marcante. A Antártida tem uma atividade vulcânica considerável. Nós temos a presença do Monte Erebus, que tem 3.794 metros de altitude, localizado na ilha de Ross, e está ativo desde 1841. Lança diariamente 1.200 toneladas de gás clorídrico e 500 de fluorídrico, de forma constante, porque aquele negócio lá é do tipo fumegante. Tá certo? Então, são mais de 400 mil toneladas de cloro por ano, superando em 58,4 vezes. Tá certo? Supera em 58,4 vezes as emissões humanas, que supostamente, as emissões de CFC, que estariam destruindo essa camada de ozônio. Então, em menos de uma semana, o vulcão produz toda a produção anual de CF6. Só esse vulcão na Antártida. Tá certo? Puxa, professor, que interessante. Bastante, não é? Mas vamos lá. E isso, além de científico, tem toda uma parte histórica disso, certo? Toda uma parte histórica, geográfica, entendendo? Por volta de 86, Susan Solomon, equipe da NASA, lançou 33 balões. Olha só como é que eu fabrico um resultado falso positivo, vamos dizer assim. Lançou 33 balões com sensores de cloro em McMurdo, tá? Na Antártida. Lançou esses balões numa localidade da Antártida, para vocês entenderem, que está a apenas 27 quilômetros desse vulcão, que libera cloro. Olha que interessante. Ou seja, gerou resultados tendenciosos. Milhares de cientistas na época indicaram que ia gerar resultados tendenciosos. Já sabiam o que iriam encontrar. Quer dizer, aí foi uma festa.
Aí comprovou o que eu quero. Ah, tem bastante cloro aqui e está destruindo a camada de ozônio. Besteira. Para piorar, na década de 80, Brasil, China, Índia eram grandes potenciais no setor de refrigeração. Aí as patentes dos CF6 tinham se tornado domínio público, era um domínio público na época, mais ou menos $1,40, tá? Mas já estavam sofrendo pressões né, nessa época, nessa década, pressões de ambientalistas, de ONG, de burocratas, de governos e grandes empresários gastaram mais de $500 milhões em campanha contra os CF6. Tá certo? Aí, o que aconteceu? Na década de 90, tá? O professor, inclusive, Luiz Carlos Baltacero Molion, escreveu uma carta para o atual presidente Fernando Collor, tá? Alertando a respeito desta suposta fraude, vamos dizer assim. Aí depois, na década de 90 também, ocorre a chamada Rio 92, Eco 92, aquele negocinho lá. E o FMI estava colado no país naquela época, onde não só o Brasil, como 59 nações foram forçadas a assinar esse acordo para reduzir ou banir o CFC até uma determinada data. Eu vou demonstrar isso no final. Olha, vocês assinam o acordo, ou não tem financiamento, ou a gente vai rasgar vocês no pescoço. Né? Bom, o que aconteceu? No sítio do OTP, que é o painel do ozônio, está bem descrito que Estados Unidos, olha só, Estados Unidos, Holanda, Espanha e Grécia podem produzir CF6 para atender, vamos dizer assim, emergências e necessidades básicas, mas não esclarecem, não são bem claras. Que emergências são essas? Que necessidades básicas são essas? Ou seja, eles podem produzir um gás barato, inerte, né? Não poluente, as próprias bactérias do mar digerem ele. Ah, não. A gente pode produzir, a gente vai usar também os HCF6, que são os substitutos dos CF6. O que são os HCF6? São os hidroclorofluorcarbono. Se lembra que eu citei que o CFC custava uma base de $1,40? Os HCF6 custam $128 o quilo. Ah, professor, só falta eu falar que depois do CFC, que substituiu pelo HCFC, vem outra substituição? Sim, os HF6. Tá? Os HF6. Então, tenho os clorofluorcarbonos, os hidroclorofluorcarbono, e eu tenho o hidrofluorcarbono. Certo? Perfeito? Aí se utiliza, por exemplo, o R407, o R410, tá? Temos o 134 também. Aí o que eles alegaram? Ah, não, tem que substituir isso pelo HCFC22, um exemplo. Sendo que eles descobriram, né, que esses gases novos, refrigerantes, né, que abastecem o seu ar-condicionado, não é? O desodorantezinho spray, né, a geladeira, e detalhe que eu esqueci de citar, que quando baniram os CF6, foi um boom, estourou um boom de doenças, né? Principalmente doenças bacterianas, né, porque os alimentos estragavam. Ainda alegaram que isso era sustentável. Você teve que trocar toda a matriz industrial, ou seja, fabril, as fábricas, teve que jogar suas geladeiras e ar-condicionados antigos fora, porque não tinha manutenção, não tem gás para eles. Então é uma maravilha. Agora o mais assustador. Se lembra que eu falei no início? Interesses obscuros.
Eles alegam agora que esses novos gases refrigerantes são 14 mil vezes mais potente gás de efeito estufa que o gás carbônico, ou seja, 14 vezes mais potente do que o CO2 para causar aquecimento global. Olha que maravilha! Olha só. Não é uma grande negociata? Puxa, professor, mas quem foi que comprovou que esse, vamos dizer assim, CFC não agride a camada de ozônio? Surpresa! E antes disso, até 2012, o acordo que Estados Unidos e China assinaram para proibir os HF6. Eles assinaram esse acordo para proibir ou diminuir quase que totalmente os HF6, tá? Em 2012. E até 2040 vai ser vamos banir totalmente os gases refrigerantes atuais, porque eles estão causando aquecimento global. E aí? Mas alguém comprovou isso? Não. Não é uma hipótese cientificamente comprovada, não passa de uma hipótese. Tá certo? Bom, agora vem a chave, tá chegando a chave disso tudo. O que aconteceu? Em 1950, o senhor Rudolf Pindorf, do Laboratório da Força Aérea em Cambridge, tá? Analisou os dados do período de 26 a 42 da estação de Tromsø, no norte da Noruega. E ele notou, naquela época, registros de concentrações de ozônio de valores tão baixos quanto 50 unidades de Dobson. Professor, então o senhor está certo. Porque 50 unidades de Dobson, 100 unidades de Dobson, se lembra? 1 milímetro. Eu falei isso lá atrás. Puxa, 50 unidades de Dobson. E além disso, ele encontrou uma grande variabilidade diária com um fator quase 10, ou seja, uma variação de mais de 1000% entre o máximo e o mínimo registrado, ou seja, existiam registros muito maiores que 500 unidades de Dobson. Isso em um único dia. 500, 50, 50, 500. Puxa, sem influência humana alguma? Sem influência humana alguma. Porque quanto o homem lançava de CFC naquela época? Né? Até no Polo Sul também se verificaram valores de apenas 125 unidades de Dobson, que é baixíssimo. Tá? Então, o que acontece? Acontece aquelas grandes quedas realmente durante o inverno, tá? E uma recuperação dessas concentrações no final da primavera. Agora, esse termo buraco, né? Buraco. De onde surgiu isso? Simples. Essa expressão buraco na camada de ozônio, tá? Nasceu por causa das cores geradas pelo satélite Nimbus 7, lançado em 1978, 2 anos após a morte de Dobson, em 76. Ele não era colorido, então ele gerava justamente, pareciam uns buracos, quando não se tinha essas nuvens ozônicas, tá? Porém, Dobson nunca chamou isso de buraco, e sim de anomalia do ozônio. Tá certo? O próprio Dobson, na década de 60, minha gente, utilizando dados coletados na Antártida, durante o ano geofísico internacional, entre 57 e 58, estendido até 59, ele escreveu em seu livro que as anomalias na camada de ozônio sobre a Antártida são perfeitamente naturais. Ele nunca utilizou esse termo ridículo. Tá certo? Então, o Freon 12, que custava cerca de $1,70, $1,40, foi substituído pelo R34, que custava $20, tá? Empresas como Dupont, a ICI, a Totten, tá?
fora outras que não vou citar, apoiaram essa farsa, tá certo? E a previsão de retirada dos CF6 praticamente acabou. Olha que surpresa. Acabaram os CF6. Os HCF6 2030, como eu falei, do 2040, tá certo? E o objetivo final será manter apenas os HF6. Tá certo? Por enquanto. E daqui a pouco já descobrem outro, alegando que está causando mais aquecimento global. Perfeito? Eu vou agora pedir para passar justamente o último slide. Ok, professor, um pouquinho eu vou... Está demorando um pouquinho para carregar o slide. Para mandar um beijo para o professor Ricardo Felício, que está aqui me dando a maior honra de assistir ao seu Hangout no meu canal. Isso é uma honra. Um abraço para o doutor Ricardo, um amigo, um parceiro, um irmão. Aliás, todos dessa equipe maravilhosa são pessoas educadíssimas, são pessoas finíssimas, sabe? Humildes, prestativas, tá entendendo? Que me ajudaram muito. Muito na minha monografia. A gente chama de verdade, mas isso é uma outra história. Eu vou compartilhar a tela, professor Igor. Conseguiu compartilhar, não? Era isso que estava acontecendo comigo. Ele não... Agora foi. Pode parar aí. Pode parar aí. Esse é o grande finale, vamos dizer assim. Puxa, professor, não estou entendendo nada. Está escrito ali em cima TVS, ozono. Não está escrito isso não. É só uma brincadeirinha. Gente, ali em cima, reparem na linha rosa. Se baseiem só na linha rosa. São as concentrações globais médias mensais de ozônio comparadas com as mínimas registradas em 1996. Eu gosto sempre de ser um pouco sarcástico no grande finale. Aí comparem. Não sou eu que estou falando isso não, tá? A imagem de baixo ali, com essas explosões solares, isso é do ciclo 23 solar, tá? Imagem do Solar Science, da NASA, tá? Da NASA. Não estou falando do Instituto Goddard, não, do GIAS, tá? É da NASA, Solar Science, tá? Não estou falando do GIS em geral, não. Aí tá lá. Pois, professor, continuo sem entender. Vou melhorar. Notem que a atividade solar em 1996 estava baixíssima, não é? Linha rosa, baixíssima. Professor, concentração de ozônio baixíssima, né? Perfeito. Professor, então quem comanda essa formação de ozônio, como o senhor falou, se eu não tiver ultravioleta C, não tenho formação de ozônio. Perfeito. Resumindo, se você entendeu isso, você entendeu tudo. Né? Aí notem o pico que eu tenho em 98, a partir de 98 até 2000, um pico de atividade solar, por causa do Super El Niño. E notem que a atividade solar cresceu, o ozônio também cresce. A atividade solar decresceu, o ozônio decresce. Que maravilha! Mas os caras querem correlacionar isso com atividade antrópica? É isso mesmo? Depois dessa mini aula, vamos dizer assim, desmascarando isso perfeitamente. Perfeitamente. Dá um cliquezinho para abrir um negócio aí, Gislene.
Isso, só isso. Aí chega em 2008, o laboratório Jet Propulsion da NASA mostrou que a reação que ganhou o prêmio Nobel não pode acontecer, ou seja, o CFC não destrói o ozônio. Porque depois da farsa toda montada, e detalhe, desmascararam isso tudo e não caiu. Continua. Não, o CFC, o ozônio e blá blá blá. Quer dizer, e aí? Ah, professor Igor, o senhor está não sei o quê, o senhor está fazendo. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, mas quem foi que ganhou o prêmio Nobel? Dá mais um cliquezinho. O senhor Mustafa Toba. Estamos frente ao maior perigo que a humanidade já enfrentou. Essa foi a frase dita pelo Dr. Mustafa Toba, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ganhador do Prêmio Nobel pela descoberta em seu projeto de pesquisa da destruição da camada de ozônio pelos CFCs. E aí? E aí? A farsa caiu. Ele devolveu o dinheiro? Ele ganhou dinheiro quando ganhou o prêmio Nobel. Não, hoje em dia você dá prêmio Nobel para o Gore, para todo mundo, né? Gente, qual é a conclusão disso tudo? Muito simples. Vivemos tempos muito obscuros, não só em âmbito nacional, independente de qual ideologia você tenha. Ali você pode ter uma ideologia, mas na ciência não. Na ciência, você tem que ser totalmente, vamos dizer assim, ético. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode pegar uma coisa que é conhecida, transformar isso num caos, aí apoiado por uma mídia, né, que adora um caos. A mídia está pautada no medo, na morte, no futuro, no falso caos ambiental. Não é assim que se trabalha. Você tem uma hipótese, você tem uma experimentação, né? Você tem uma hipótese, uma teoria, você tem uma experimentação para comprovar essa hipótese. Tá certo? E de acordo com a extensa bibliografia que existe, né, existente, vamos dizer assim, nunca foi comprovado isso, pelo contrário. Pelo contrário. E para piorar, ninguém fala mais nada. Nós estamos no ciclo solar 24 de baixa atividade. Vamos entrar no ciclo solar 25, também de baixíssima atividade, lá por volta de 2019. Que vai ser de mais baixa atividade até do que o ciclo 24. E eu pergunto, cadê a mídia? Cadê? Porque baixa atividade solar, menor concentração de nuvens ozônicas, menor concentração de ozônio, né? Ah, professor, e isso também está no Solar Science? Está. Pode dar mais um clique, professora Gislene. Vamos ver se vai abrir. Cadê? Não? Tem uma última imagem dentro desse slide. Não abriu? Ué.
Tá carregando a imagem. A imagem, gente, é justamente do Solar Science também, demonstrando o ciclo solar 24 e o próximo ciclo 25 de baixíssima atividade, tá? É atual. Caiu. Deu um probleminha na conexão da Gislene. Esperar o retorno. Deve ter sido excesso de CF6. Aguardar um pouco, deve ter dado algum pico na conexão. Então, gente, justamente, enquanto estou esperando voltar ali, justamente isso tudo é o controle da vida, tá? Tudo isso é o controle da vida, tá certo? Da sua vida. Bom, agora estou olhando o chat aqui. Espera aí. Deu um probleminha aqui na conexão da Gislene. Bom, mas aí, o que é o controle da vida? Através desses protocolos, né? Através desses acordos ambientais fechados, vamos dizer assim, entre quatro paredes, que ninguém sabe ao certo o que está escrito ali, né? Às vezes até, por exemplo, sanções militares podem estar contidas ali, como nos acordos climáticos. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar em alerta sim, tá certo? Cada vez os produtos que contam com esses gases refrigerantes vão se tornar mais caros, tá? E não pensar, não usar ar-condicionado que se dane, mas os desodorantes e outros produtos, geladeiras para medicamentos, vão se tornar cada vez mais caros, porque esses gases são muito caros, entendeu? Eles alegam agora que causam o chamado aquecimento global. Quer dizer, não tem como. Eu estou esperando justamente a professora voltar. Se tornar mais caros. Voltou, professor? Alô? Gislene? Professor, eu voltei, mas realmente logo a minha internet deu problema, né? Então, eu estou aqui tentando compartilhar a tela, você pode continuar. Isso. Não, praticamente eu já finalizei, eu já expliquei o que seria o último slide, que justamente a imagem do Solar Science, demonstrando que o ciclo solar, tua conexão voltou agora, o ciclo solar 24, ele vai ser, ele é de baixa atividade, desculpe, e o ciclo solar 25, que vai começar lá por volta de 2019, ele vai ser de tão baixa atividade quanto o 24, entendeu? São dois ciclos solares seguidos de baixa atividade com baixa concentração de ozônio, porque eu não tenho a formação eu preciso do ultravioleta C justamente para eu gerar o ozônio, entendeu?
Basicamente é isso. Professor, está aparecendo a tela? O senhor me fala se está aparecendo, tá? Tá demorando um pouquinho. Agora foi, apareceu. Mas basicamente, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, principalmente, é minha função, eu já expliquei o que seria. Por exemplo, em cima aqui tem a imagem de agosto de 2002, essa imagem é do Solar Science, pegando a baixa atividade solar de 1996, tá certo? O pico em 1998. Isso é para justamente demonstrar, correlacionando a baixa atividade solar com baixa concentração de ozônio. A imagem que tem que ser aberta é justamente uma imagem igual a essa, sendo que é o ciclo solar 24 e já a projeção do ciclo solar 25, que já está certo que ele vai ser de baixíssima atividade. Essa imagem aí demorou, mas foi para carregar, Gislene. Abriu. Então dá para notar, né, gente? Ó, 1996, olha que show, né? É acreditado, vale a pena esperar. A baixa atividade 96, depois nós tínhamos outra baixa atividade entre 2005 e 2010, um picozinho aqui em 2015 e depois de novo uma baixa atividade a partir de 2015 em diante, que é o ciclo solar 24 e o 25, que vem aí, tá certo? Perfeito, gente. E notem, já pega um ganchinho para aquecimento global, notem o Super El Niño em 1998, depois nós tivemos outro El Niño, foi agora, não sei se foi 2016, acho que foi 2017, foi em 2016, se eu não me engano, nós tivemos outro El Niño, 2015, 2016, se eu não me engano. Tá? E notem a correlação com a atividade solar, tá certo?